Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje venho-vos contar tudo sobre as minhas leituras do mês de janeiro. Eu senti que este mês de janeiro passou a correr, mas ainda assim eu consegui ler bastante. Eu li 5 livros, o que é muito bom. Alguns mais pequenos que outros, mas ainda assim é um número muito bom de leituras. 3 foram em formato físico e 2 em audiobook. Então, eu comecei o ano muito bem ali a cumprir os meus objetivos de meu TBR. Para quem não viu, eu fiz um vídeo inteiro com livros que eu queria mesmo ler este ano e que não podia passar este ano. E comecei o ano muito bem a cumprir. Vamos ver até quando é que não descamba. Mas eu comecei logo muito bem. E o primeiro livro que eu li este ano foi Peripécias do Coração, de Julia Quinn. Este é o segundo livro da saga Bridgerton. Já tenho opinião aqui no canal. Eu vou deixar aí nos cards e todos aqueles que eu tiver já opinião. Vou deixar por aí o link. Então, este livro é o segundo volume desta saga. Esta saga é uma saga de romance de época, focada na família Bridgerton, que tem 8 filhos e cada livro conta a história de amor de um dos filhos. Então, este é o segundo volume, é focado no filho mais velho, no Anthony, e conta então a história de Kate e de Edwina Sheffield, que são um bocadinho mais pobres e que vêm para uma temporada em Londres. A Kate é a mais velha e já está assim um bocadinho perto da idade de ser chamada solteirona. Então acontece que o Anthony decide casar-se com uma mulher que nunca se irá apaixonar por ela. E escolhe a Edwina, portanto, a mais nova, a mais bonita, a mais prendada, a mais cobiçada da sociedade naquele ano, para ser a esposa dele. Acha que cumpre todos os requisitos. Acontece, porém, que a Edwina prometeu a toda a gente que só se casaria com alguém que tivesse a aprovação da irmã. E a irmã não pode ver o Anthony à frente. Este é um romance muito engraçado. Eu gostei muito mais deste segundo volume do que do primeiro. Gostei muito da Kate, tem uma personalidade ali muito forte. Ela e o Anthony a chocarem é muito engraçado, dá muito para rir. E temos um bocadinho mais sobre o passado da família Bridgerton e sobre a morte do pai também, que era uma figura muito importante para eles. Então eu gostei muito mais desta leitura do que do primeiro. Já está anunciado que vai sair uma segunda temporada da série focada neste. Portanto, eu gostei muito desta leitura e recomendo que a façam. Eu dei 4,5 estrelas. Depois, e mais outro livro que estava no meu TBR, e este já estava aqui há muito tempo, é o meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Este livro é incrível, é mesmo muito bom. Eu já sabia que ia adorar, já o tinha aqui há muito tempo para ler. Esta edição é da minha mãe, ela emprestou-me. Tenho aí já o segundo volume para ler. E então esta é uma história biográfica, portanto inspirada na infância do escritor. Então conta a história do Zezé, que é uma criança extremamente inteligente, extremamente curioso e que vive a apanhar bocadinhos do que ouve e do que vê para aprender e acha-se já um homenzinho. E então ele vive no seu mundo de faz de conta, no mundo de fantasia, e tem ali quase uma realidade alternativa que nós nos conseguimos identificar muito. Faz-nos mesmo lembrar a nossa infância, o ser criança, a inocência, a imaginação. É um livro muito doce e ao mesmo tempo muito duro. É um livro que nos vai apertar o coração, que nos vai deixar angustiados, e é um livro que, pelo menos a mim, me partiu o coração no fim. Foi um livro em que eu chorei, já falei sobre isso. É um livro mesmo de nos deixar com o coração partido e mesmo com a sensação que a infância ali foi roubada. É um livro muito bom e que eu recomendo se nunca leram. E conta então a história do Zezé e do seu melhor amigo, que é o Pé de Laranja Lima. Eu adorei esta leitura e dei-lhe 5 estrelas. Eu recomendo muito, se não leram, que o façam. Depois, em audiobook, eu ouvi The Art of War, de Sun Tzu. Então, este livro, A Arte da Guerra, também tem edição em português, mas estava gratuito em audiobook, então acabei por ouvir por lá. É um livro muito curtinho e muito antigo, passado na China, e então este é um general chinês que nos narra todas as técnicas e estratégias para ganhar uma guerra. O livro é exatamente isso que diz, é técnicas para ganhar a guerra, técnicas para suceder na guerra. O que é interessante, e porque é que o senhor, além de general da guerra, era considerado um grande filósofo, é que as técnicas e as lógicas dele para ganhar a guerra podem ser aplicadas a outras situações. Por exemplo, um debate, por exemplo, uma discussão entre alguém, uma questão de trabalho, faz lembrar um bocadinho de discursos políticos também.
É um livro com montes de táticas que, se nós as transpusermos do ambiente da guerra para um ambiente atual, nós conseguiríamos usar. É um livro que acaba por conseguir ser quase metafórico, não o sendo, se é que isso faz sentido. Eu gostei muito desta leitura, acho que está muito, muito interessante. Existe então a edição em português, como eu já disse, e é um que, se estiverem curiosos para ler, como eu estava, porque eu ouvia falar em livros e séries e filmes, há sempre referência, é quase um manual obrigatório a saber, e então eu estava muito curiosa. É uma leitura que se faz num instante, o audiobook é muito, muito, muito curtinho, assim como o livro, e é uma leitura mesmo muito interessante que eu gostei bastante. Eu dei-lhe 4 estrelas. Depois, e mais um que estava no meu TBR, eu li A Balada dos Pássaros e das Serpentes, de Suzanne Collins. Esta é uma prequela aos Jogos da Fome, portanto aos Hunger Games, e conta-nos a história do vilão e porque é que ele se terá tornado o vilão que é e como é que ele é. Esta leitura foi muito interessante, mas não era exatamente aquilo que eu estava à espera. Este livro é bastante grosso, não se compara com os Hunger Games, tem quase o dobro do tamanho, e é um livro que tem muito menos ritmo do que os Hunger Games, mas nós percebemos também porquê. E então conta a história do presidente Snow antes dele se tornar presidente. Portanto, ele aqui tem 18 anos, está a estudar e temos aqui uns Jogos da Fome na altura dele, que em nada se compara com os Jogos da Fome que nós vemos mesmo na saga dos Jogos da Fome, que são muitos anos mais tarde. Mas é um livro extremamente interessante, muito bem feito, que traz montes de pormenorzinhos esclarecidos que são referidos depois na saga e que nós conseguimos estabelecer um paralelo. É uma leitura muito interessante. Eu gosto muito da escrita da autora, mesmo sendo um livro com um ritmo bem mais lento. É um livro que eu sinto facilidade em ler porque a escrita da autora é muito, muito, muito boa e muito acessível. Achei que os pormenorzinhos estavam muito bem feitos e deu mesmo para perceber um bocadinho da personalidade dele e como é que ele terá evoluído para chegar até onde chegou. Há ali muitos indícios, muitos paralelos, muitos pormenores para o futuro e eu gostei bastante desta leitura. Se ler uns Jogos da Fome é um que eu recomendo a pegar, mas aviso que o ritmo é bastante lento. Se estiverem à espera do mesmo ritmo dos Hunger Games, não vão ter, mas ainda assim tem pormenores muito interessantes e eu gostei bastante e dei-lhe 4 estrelas. E por último, em audiobook, eu ouvi Clap When You Land, de Elizabeth Acevedo. Este livro é da mesma autora do With the Fire on High e este título poderá ser traduzido como Aplaude Quando Aterrares. E então este livro é inspirado na queda de um avião que tinha como destino a República Dominicana e que caiu, um avião real, portanto um facto que mesmo aconteceu. E então a autora pegou nessa ideia e retratou aqui 2 jovens adolescentes que tinham o pai a bordo. E quando o avião cai e o pai morre, elas descobrem que o pai tinha uma vida dupla, 2 famílias, e então que elas têm uma irmã, uma em Nova Iorque, outra na República Dominicana. Vidas muito diferentes, mas que passam pelo mesmo processo de dor, de luto, de perdoar, de perceber quem são e como eram para o pai e qual é aquela ligação estranha que existe na família delas. Então é uma história muito, muito interessante, não é muito longo, e é muito sobre as emoções humanas, sobre a perda e sobre a dor. Mas é um livro que está muito bem feito, tem este tema mais pesado, mesmo sendo um livro jovem adulto, e eu gostei muito de ouvir este audiobook. É um livro em verso, portanto é um romance em verso, há que terem atenção a isso. Não é muito comum cá, eu até acho que nunca tinha lido nada desse género, mas como eu ouvi em audiobook, a maior diferença que eu notei era a ondulação do texto, as repetições. É quase como se estivéssemos a ler a história em poesia. É uma história muito, muito interessante, está muito bem feito. O audiobook está muito bem narrado. Uma das narradoras, portanto, temos uma narradora para cada uma das irmãs e uma delas é a própria autora, tal como era no outro livro que eu li dela. As 2 narradoras falam muitas vezes em espanhol e usam os termos com pronúncia exatamente como deveria ser, o que traz um bocadinho mais de vida à cultura da história e eu gostei mesmo muito e dei-lhe 4 estrelas. E foi isso, pessoal. Estas foram as minhas leituras do mês de janeiro. Já leram algum destes? Gostaram? Quais foram alguns dos livros que leram em janeiro? Digam aí em baixo. Gostem deste vídeo, partilhem com os vossos amigos e não se esqueçam de subscrever o meu canal para saberem mais das minhas leituras. Eu vejo no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!